Então, bora lá, pessoal. Boa noite. Vamos partir para a gravação dessa aula, para que vocês possam consultar depois, estudar bastante depois. A gente só vai finalizar e treinar mais um pouco o cálculo estequiométrico com algumas questões chaves que eu selecionei para vocês. Beleza? Então, vamos lá? Olha só. O que é importante a gente trabalhar junto com tudo isso que a gente trabalhou? Tem 3 tópicos que nós vamos trabalhar: pureza, rendimento e reagente em excesso. Legal? Vou mostrar também para vocês, pouco cai, mas cálculo estequiométrico com reações sucessivas. Então, nós temos esses 3 tópicos principais, mais reações sucessivas. Vamos lá. Pureza. Gente, pureza, você tem que ter a ideia de que a gente só vai ter reagindo, participando da reação, a parte pura da amostra. Como assim? Então, vamos aqui. Vou pegar o exemplo 1. Esse exemplo 1 é de pureza. Você vai ver que o procedimento para resolver cálculo estequiométrico não vai mudar. O procedimento não muda, a gente tem uma pequena adaptação. Então, vamos seguir essa adaptação sem medo a partir de agora. Vou colocar aqui a reação para você. CaCO3, quando submetido a aquecimento, se decompõe em CO e CO2 e CaO. Beleza? CO2 e CaO. O carbonato de cálcio, quando aquecido, libera gás carbônico e forma o óxido de cálcio. E aqui no estado gasoso. Show de bola. Eu vou te falar que a gente vai ter uma amostra, de 200 gramas de CaCO3 com 80% de pureza. E vou pedir para você calcular o volume em litros de CO2 na CNTP. Liberado. Como todo cálculo estequiométrico, velho, não estressa com a danada da reação, não estressa com o danado do exercício logo de cara. Você vai ter que estressar com o quê? Com a equação. Primeiro ponto, faz o balanceamento. Cara, o balanceamento aqui vai ser 1 para 1 para 1. Legal? Isso significa que eu tenho, olha só, espera aí. Isso significa que eu tenho 1 mol de CO3 reagindo e se transformando em 1 mol de CO2 e 1 mol de óxido de cálcio. Mas será que a gente precisa trabalhar com todos? Não. O exercício me dá informação sobre o CaCO3 e pede informação sobre o CO2. Olha só. Vamos lá. Isola o CaCO3 e isola o CO2. São essas duas substâncias com as quais você vai trabalhar. Vão ser essas duas substâncias com as quais você vai trabalhar. Então, a gente vai ter 1 mol de CaCO3 se transformando em 1 mol
de CO2. O que a gente vai ter que fazer? Olha, os exercícios sempre vão te trazer a massa. Ca, 40, carbono, 12, oxigênio, 16. Tudo isso são as massas molares em gramas por mol. O que ele está te dando sobre o CaCO3? Está te dando massa. Então, você vai ter que ajustar esse cara para massa. Ajustando de mol para massa, você vai pegar o 1 e aqui dentro vai colocar a massa molar. Calculando a massa do molar, 40 mais 12 mais 48, porque é 16 vezes 3, você vai ter aqui, ó, 100 gramas. Olha que bonito. Isso aqui a gente já está acostumado a fazer. Bem aqui, o que eu tenho? Volume. Então, vou passar de mol para volume. E ele dá o volume aonde? Nas condições normais de temperatura e pressão. O que nós vamos fazer, então? Um buraco. E dentro do buraco, o volume molar. Qual é o volume molar que nós estamos utilizando? 22,4 litros. Olha que bacana. Você já tem a regra de 3 prontinha, quase para resolver. Você vai ter que, então, na relação principal, 100 gramas de CaCO3 formam 22,4 litros de CO2. Acabou, professor. Parte para o abraço. Vamos embora. Uhul, vamos pular. Porque é o quê? 200. Se 100 dá 22,4, 200, que é o dobro, vai dar 44,8 litros. Presta atenção que ele está falando de pureza. E pureza a gente associa com quem? Com o reagente. Pureza a gente vai associar com o reagente. Cara, aquilo que eu te falei no início. O que não é puro não reage, nem aqui, nem na China. Nem hoje, nem depois. Nem nunca. Então, vem cá. Se a amostra é de 200 gramas desse minério, quanto que é puro para reagir? 80%. Você vem aqui no canto, ó, 200 gramas de CaCO3 é 100%. 80%, que é a parte pura, X. Cara, você nem precisa morrer de fazer isso, pelo amor de Deus. Determina para mim, quanto é que é 10%? 10% é 20. Vezes 8. 160 gramas de CaCO3. Legal? Essa é a parte pura. É essa parte pura que vai o quê no sistema? Reagir. É essa parte pura que vai o quê? Reagir no sistema. Então, vamos lá. 160 gramas de CaCO3, X. Quando cair falando de pureza, qual é a única adaptação que você tem que fazer? De antes de fazer a regra de 3 final, trabalhar com a proporção final é tirar a parte que é impura. Você tira que é a parte impura. Ana, quanto é que deu isso? 35,84. Espera aí que eu vou ter que te aumentar, que você está baixinho. Fala de novo, amor. 35,84. Olha que lindo. 35,84 litros. Sabe o que eu vou experimentar da próxima vez? Amanhã eu vou colocar o conectado no alto-falante aqui, para vocês participarem e escutar bem. 35,84. Fechou?
Alguma dúvida nisso aqui? Esse 35,84 é o total rendimento dessa reação. Total rendimento, professor. Agora a gente vai falar de quê, então? De rendimento. Se tem a pureza, e a pureza a gente tira a parte que é impura antes de fazer o exercício, quando entra a brincadeira do rendimento, a gente vê depois. Você faz todo o cálculo estequiométrico que você já está acostumado. E antes de partir para o abraço, a porcentagem. Sacou a ideia? Pureza é antes. Antes da regra de 3 final, da proporção final. Quando for rendimento, você vai tirar o quê? Depois. Vamos ver? Vou deixar a mesma equação. Agora o exercício é diferente. Porque a gente não vai mais trabalhar com pureza, e sim rendimento. E sim rendimento. Olha que lindo. Vou deixar aqui agora os mesmos 200 gramas de CaCO3. E vou pedir para você calcular a massa. Calcule a massa em gramas de CaO produzida com a reação apresentando (40% de rendimento. E agora, meus amores? Primeiro de tudo, balanceia, já está. Professor, e agora? Vou ter que identificar substâncias trabalhadas. Substâncias trabalhadas. CaCO3, como é que eu sei disso? Ele me deu informação do CaCO3, você tem que ser objetivo no exercício. Você tem que procurar justamente isso que eu estou te mostrando, ok? Você tem que procurar justamente isso que eu estou te mostrando. 200 gramas de CaCO3 e CaO, que ele pede para calcular. Então, aqui, ó. E ele está pedindo para eu trabalhar com o quê? Ele me deu massa e está pedindo para eu calcular a massa. Então, se você quiser, você já pode fazer a relação principal de cara. Por quê? Aqui está fácil, ó. Você sabe que a massa molar desse cara, você calculou 100 gramas por mol. E a massa molar do CaO? 40 mais 16. 56 gramas por mol. Então, por tudo que a gente está desenvolvendo, já dá para acelerar essa brincadeira. Ó. 100 gramas de CaCO3 formam, nem precisava relacionar, mas vamos fazer aqui, 56 gramas de CaO. O que o exercício te deu? 200 gramas. Cara, de cara, vamos lá. 200 gramas de CaCO3, X, você vai ver que esse X, 112 gramas de CaO. Só que esses 112 gramas só acontecem quando o meu rendimento é total, quando o nosso rendimento for de 100%. E não é isso que a gente tem.
O exercício fala que eu tenho rendimento de 40%. Então, vamos lá. Cálculo do rendimento. (112 gramas é 100%, e ele me fala que o rendimento é de 40%. Y. Quanto é que vai fechar a resposta? É só pegar 11,2, que é 10%, e multiplicar por 4. 11,2 vezes 4. Isso aqui vai dar quanto? 44,8 gramas de CaO. Está aqui a resposta final para quando trabalhamos com rendimento. Conseguiram acompanhar, então, pureza e rendimento? Sim. Vocês entenderam o que tem que fazer? Massa? Então, por exemplo, pureza, você tira antes, rendimento, você tira depois. Fechou? É isso que nós temos que fazer. É isso que fazemos aqui com a questão do rendimento. Tá? É isso que fazemos com a questão do rendimento. Legal. O Gustavo está aí também, Tamires, Laís. Show. Vamos embora. Vamos lá. Agora, o que podemos fazer para trabalhar, então, quando a gente tem reagente em excesso? Eu vou te mostrar como é que a gente trabalha com reagente em excesso. Não se espantem. E vou te mostrar que, pela proporção, quando você monta a proporção, você indica tudo. Quando eu falo reagente em excesso, quer dizer que um vai estar fora da proporção de reação. Legal? Um deles vai estar fora da proporção de reação. Lembra da lei das proporções constantes? Ao reagir, os compostos o fazem em proporções constantes. Isso é lei de Prost. É uma lei ponderal, sempre utilizada na química. Tá? Então, vamos. Vamos nessa. Olha só. Eu vou te falar que eu tenho aqui o H2SO4 reagindo com NaOH, formando Na2SO4 e H2O. E eu coloco aqui, ó. Calcule a massa de água em gramas produzida quando 356 gramas de H2SO4 são misturadas com 160 gramas de NaOH. Beleza? Primeiro de tudo, continue balanceando. Já fizemos essa equação, então, ao balancear, isso aqui vai dar 1, 2, 1, 2. Então, quer dizer que eu tenho 1 mol desse cara para 2 mols desse cara, formando 1 mol de Na2SO4 e 2 mol.
Legal? O exercício vai te dar as informações. O H2SO4 é igual a 98. NaOH é igual a 40. E H2O igual a 18. Tudo isso gramas por mol. Tudo isso gramas por mol. Veja bem, ele está me pedindo informação de quem? Ele está me pedindo informação sobre a água. Então, a água entra no nosso sistema. Está pedindo, está dando informação sobre o H2SO4. Então, o H2SO4 entra no meu sistema da relação principal. E também está me dando informação sobre o NaOH. Também está me dando informação sobre o NaOH. Então, eu vou ter que vir aqui e pegar as informações sobre o NaOH. Ficou difícil? Não, não vai ficar difícil. E eu vou te mostrar o porquê. Porque, vamos lá. Primeiro, já vamos botar a relação principal toda bonitinha. Ele está pedindo massa da água, então vou ter que transformar de mol para massa. Ele está me dando massa do ácido sulfúrico e massa do NaOH. Então, toda a relação principal, que segue a proporção 1 para 2 para 2, vou ter que colocar em massa. Então, aqui, 1 mol de H2SO4. 1 mol, eu sei, pesa aqui 98. 98 gramas de H2SO4. Noventa e oito gramas de H2SO4, que está reagindo com 2 mols de Na. Cada mol de NaOH, 40. Eu tenho 2 mols, 80 gramas de NaOH. Vai produzir o Na2SO4, mas aqui eu vou colocar água, que é o que eu estou relacionando. Estou relacionando com a água. Quanto que eu tenho de água? 18 gramas vezes 2. Eu vou ter aqui 36 gramas de água. Está aqui a minha relação principal. Cara, se eu for trabalhar considerando que, ao reagirem, os compostos o fazem em proporções constantes, eu posso falar que essa relação principal que eu puxei da equação vai ser o meu primeiro experimento. E eu vou fazer um segundo experimento. Só que esse segundo experimento, eu vou estar misturando, olha só, 356 gramas de ácido com 160 gramas de NaOH. Beleza? E eu vou ter aqui, ó, que calcular, é o que ele está me pedindo, qual é a massa de água. Tá fácil, professor. Mete aí, como é que é o nome? Regra de 3 ali, do 160 ou do 356, e acabou. Vamos ser felizes. Não, peraí. E se você pegar uma substância que não está seguindo aqui as proporções das reações, que não está seguindo a lei de Proust, ou seja, se você pega um dos reagentes que está em excesso, como assim? Cara, eu posso ter reagente em excesso, porque ao reagirem, os compostos o fazem em proporções constantes. Gente, daqui para cá está claro, eu estou multiplicando por quanto? Por 2. Legal? E daqui para cá? Qual é a proporção? Como é que você vai calcular a proporção? Olha a dica.
356 dividido por 98. Quanto é que deu? Vou pegar aqui a calculadora. Porque isso aqui não está certinho. Vai dar vírgula. 3,63. Quanto? 3,63. Pronto. Eu só queria essa conta para te mostrar, porque nem precisava dela. Isso aqui, ó, é vezes 3,63. Reparem que ao reagirem do experimento 1 para o experimento 2, os reagentes devem fazê-lo em proporção constante. Ou seja, daqui para cá deu 3,63, então daqui para cá deu 3,63. Tinha que ser. Como não foi, as proporções são desiguais, como é que eu sei? 160 dividido por 80 dá 2. Isso indica quantas vezes eu estou pegando aqui o de cima e multiplicando para chegar aqui embaixo. 356 dividido por 98, 3,63. Isso indica quantas vezes eu estou pegando aqui em cima e multiplicando para chegar aqui embaixo. Olha só o que isso vai indicar para a gente. Isso indica que, quando as proporções não estão iguais, eu tenho reagente em excesso. Meu amor, quem é que vai ser o reagente em excesso? O da maior proporção. Então, olha só. 3,63 maior do que 2. O da maior proporção indica que o ácido sulfúrico é o reagente. Não vou escrever reagente, não vai caber aqui. É o reagente em excesso. É o excedente. E a menor proporção indica para a gente o reagente limitante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a massa que eu vou ter do excesso? Se eu joguei 356, certo? Para reagir com 160. A gente já percebeu que esse aqui limita e esse aqui vai exceder. Então, quer dizer, esse cara aqui, o 356, está a mais. Quanto a mais eu coloquei aqui? Conta para mim. Quanto a mais tem aqui? É fácil. Eu não te falei que, ao reagirem, os compostos o fazem em proporção constante, em proporções constantes? Cara, você identificou o limitante? O reagente limitante, a proporção do reagente limitante é a proporção que vai servir para a reação inteira. Então, se você quiser calcular o valor de X, é só pegar o 36 e multiplicar por 2. Aí você de cara já acerta o exercício, sem morrer de fazer conta. X igual a 72 gramas de água. O exercício morreu aqui. Mas o que ele podia te perguntar? Ele pode te perguntar quem é o reagente excedente, quem é o reagente limitante, qual é a massa de um dos produtos produzidos, ou então qual é a massa do reagente que está em excesso. A gente sabe que vai reagir quanto? 98 vezes 2. 98 vezes 2 vai dar 196 gramas. Isso é o que vai reagir. É isso que eu joguei. Só que com 160, só reagem 60 para produzir quanto? 72. Só vamos reagir. Eu joguei 356, só vai reagir 196 com 60 para formar 72. Ou seja, você vai ter 0, 6, 160 gramas de H2 SO4 em excesso, que vai ficar no fundo do pote da reação, que vai ficar sem reagir. Como eu descubro isso? A proporção constante do limitante
serve para todo mundo. Então, vai servir para esse, vai servir para esse e vai servir para esse também. Então, 98 vezes 2, 196. Isso é o que reage. 196 reage com 160, formando 72. Se isso aqui reage e eu joguei 356, quanto que vai sobrar? Conta para mim. 160. É só pegar 356 e subtrair de 196, que você acha os 160. Captaram o procedimento? Cara, você pode resolver isso simplesmente no arranjo. No arranjo de considerar as informações que você tira da reação, como primeiro experimento, e as informações que você tira do texto como segundo experimento. Ache as proporções. Se as proporções forem iguais, não tem reagente em excesso. Se a gente fosse fazer isso com todos os exercícios que fizemos até aqui, todos eles teriam as mesmas proporções. Mas como eu sei que isso aqui pode ser um exercício de reagente em excesso? Ele me deu informação tanto do ácido sulfúrico quanto do hidróxido de sódio. E falou o seguinte, que eles estão, olha só, misturados. Quando tem a palavrinha misturado, foram colocados no mesmo pote de reação, ele não falou que reagiu. Opa, levanta a orelha. O exercício me traz informações numéricas. Seja em massa, seja em volume, seja em molécula, seja em qual medida for. Mas ele me traz informações numéricas das duas substâncias que formam o reagente. E ainda tem a palavrinha misturado no meio. Opa! Pode ser um exercício de quê? Pode ser um exercício de reagente em excesso. Como eu vou verificar? Primeiro experimento, os dados que tiramos da equação. 1 mol, 2 mols, 2 mols. Vou trabalhar só com essas três substâncias. Está tudo em massa, então vou passar para massa. Está aqui, 98, 80, 36. O que ele me deu? 356, misturado com 160, eu quero saber quanto de água produz. X. Primeiro experimento, segundo experimento. Busca a proporção. A proporção pode ser números inteiros, pode ser números fracionários, mas no Enem vai ser sempre uma proporção mais fácil, tipo meio, 2, 1,5. Legal? Muitos exercícios que você pegar para fazer, vai dar 1,34, 1, não sei o quê, como deu aqui. Segundo experimento, 356, 160x. 356 dividido por 98, isso dá 3,63. Isso significa que do de cima para chegar aqui no 356, eu multipliquei por 3,63. Para não ter reagente em excesso, a outra proporção também teria que ser quanto? 3,63. Mas não é isso, a gente já percebe, ó. De 80 para 160, multipliquei por 2. Como eu sei disso? 160 dividido por 80, 2. Esse 2 indica quantas vezes eu peguei o número de cima e multipliquei para estar aqui embaixo. Repare, 2 é diferente de 3,63. Se as proporções não são iguais, eu tenho um reagente em excesso. Reagente em excesso, eu tenho que identificar aquele que está a mais e aquele que limita. A menor proporção entre as duas indica o reagente limitante. A maior proporção indica o reagente o quê? Excedente. Qual é a proporção que vai valer para todas as substâncias? A menor. A do reagente limitante. A do reagente limitante. Então, eu vou pegar aqui, olha, para achar o X, é só pegar a menor proporção, que é 2, pegar o 36 do primeiro experimento, multiplicar por 2, achei o valor de X.
Então, 36 vezes 2, 72 gramas de X. Morreu o exercício. Mas ele poderia te perguntar quem é o limitante, quem é o excedente, e mais até, poderia te perguntar quem é o reagente em excesso. Tá fácil. Se 2 é a proporção que cabe para todo mundo, cabe também para essa substância aqui. 98 vezes 2, 196. 196 é a massa que reagiu. Poxa, você jogou 356. Reagiram apenas 196. Quanto que sobra? Sobra 160 gramas. Essa massa que sobra de ácido sulfúrico é a massa que está em excesso. Captou a ideia de como você resolveu o exercício? Sem ter que morrer de fazer conta? Só armar a parada em 2 linhas e verificar a proporção? Deu para captar? Depois de tudo que a gente já viu, deu para captar como faz? Diz aí para mim. Sim. Sim? De boa? Todo mundo? Legal. Muito legal isso, galera. Agora, olha lá. O que eu vou trazer para vocês? Reações sucessivas. Algumas reações que nós temos que preparar para ter uma reação global e poder seguir com o exercício. Quer ver como é que é? Vamos lá. Vou te dar a reação de formação da chuva ácida. Reação de formação da chuva ácida. A reação da chuva ácida tem 3 etapas. Primeira etapa é o enxofre, que liberado no ar atmosférico interage com gás oxigênio, formando o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre é um gás legal que vai acabar gerando a chuva ácida. Ele é um óxido. Por que ele é um óxido? Porque ele é um composto binário. Binário, tem 2. É um composto binário, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, composto binário, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. É um óxido. Os óxidos podem ser iônicos ou moleculares. Depende do tipo de ligação que ele faz. Enxofre é a metal, oxigênio é a metal. A metal com a metal, ligação que? Covalente. Se tem ligação covalente, não é composto iônico, é composto molecular. Até porque o número de elementos que formam esse composto são definidos. Então, esse aqui é um composto molecular. Se é um composto molecular, é um óxido molecular. Me dá um exemplo, professor, de óxido iônico. No outro exercício, a gente trabalhou com CaO, composto binário, onde o oxigênio é mais eletronegativo. E aqui eu tenho um metal interagindo com o oxigênio, que é a metal. Que tipo de ligação? Ligação iônica. Então, isso aqui é um composto iônico e é um óxido. Esse aqui é um óxido iônico. Professor, por que você está me contando isso? Porque tem diferença na nomenclatura. Óxidos moleculares. Cara, o óxido iônico é rápido, cara, fácil. Pá, bateu o olho. Óxido de cálcio é o nome desse cara. Óxido de cálcio. Esse aqui, eu tenho que, quando for molecular, eu tenho que indicar a quantidade de oxigênio
e a quantidade do elemento que está ligado no oxigênio. Ele é dióxido de mono enxofre. Legal? Dióxido de mono enxofre. Esse mono é opcional, mas o di, o tri, o tetra não é. Legal? E aqui, então, você conhece esse cara como dióxido de enxofre. Assim como, ó, N2O5, ligação covalente, que é ametal com ametal. Então, é um composto molecular. Composto molecular é um óxido molecular porque é binário, só tem nitrogênio e oxigênio, onde a ligação predominante é a ligação covalente. Indica o número de oxigênio do outro elemento. Nomenclatura: pentóxido de dinitrogênio. Só uma curiosidade. Tudo bem? Já que a gente falou de óxido, uma curiosidade para você seguir o seu estudo. A gente vai já trocar para orgânica, mas no fim do curso a gente volta para funções inorgânicas. Legal? Segunda etapa aqui da reação. SO2 reage com o O2, formando o SO3. Terceira etapa. O SO3 reage com a água, formando H2SO4. Então, olha o que eu vou pedir para você. Partindo de 128 toneladas de enxofre, porque isso aqui é um processo que vai rolar em indústria que usa queima de combustível fóssil para a liberação de enxofre, quando se queima o combustível fóssil, partindo de 128 toneladas de enxofre, calcule a massa em toneladas também para facilitar a nossa vida, de H2SO4 produzida. E aí, meu povo? Como é que a gente faz? Conta para mim, como é que a gente pode fazer isso? Conta para mim, fala comigo. Olha só, o que ele está me dando? Ele está me dando informação, então, do enxofre e pedindo informação de quem? Do ácido sulfúrico. Eita! Então, eu tenho que calcular o que está linkando uma equação com a outra. SO2 com SO2, SO3 com SO3. Tá, então eu tenho que calcular a quantidade de SO2, depois jogar nessa equação, calcular a quantidade de SO3, depois jogar nessa equação com SO3, porque essa aqui linka nessa. Esse é SO3 e vou achar a quantidade de H2SO4. 3 regras de 3 proporções. Não, amor, não precisa. Você só precisa achar, sintetizar todas essas equações em uma equação global. Como fazemos isso? Primeiro, pega as equações individuais e vai balancear. Então, aqui é 1 mol desse cara para 1 mol desse cara, 1 mol desse cara, 1 mol desse cara para meio mol desse aqui, mais um desse. 1 mol desse com 1 mol desse vai dar 1 mol desse. Pronto, balanceei. Show de bola. Quais são as substâncias iguais que estão em equações diferentes e lados contrários? Já até identificamos. Olha só.
substâncias iguais em lados diferentes, em equações diferentes e lados contrários. SO2 com SO2. Você vai montar como se fosse um sistema de matemática. X mais Y é igual a 2. 2 mais Z é igual a não sei quanto. Z, e você vai simplificar o sistema. Qual é a outra substância que nós temos igual em equações diferentes em lados contrários? Quando eu falo lado, é lado do reagente e lado do produto. O SO3. O que você tem que fazer com essas substâncias que a gente acabou de circular, que são iguais, estão em equações diferentes, em lados contrários? Anular, cancelar, cortar, triturar, jogar para o espaço. Mas, para isso, as quantidades delas, dos lados contrários, têm que ser iguais. Se aqui fosse 1 e aqui fosse 2, eu ia ter que pegar essa equação agora inteirinha e multiplicar ela inteira por 2. Se aqui fosse 3 e aqui fosse 2, cara, eu ia ter que multiplicar essa equação depois por 2 e essa equação aqui por 3. Legal? E essa aqui eu ainda ia ter que ver o quanto que ficou aqui para poder cancelar lá. Ia dar um rolo danado. Mas dá para fazer. O que você tem que fazer? Eliminar substâncias. Para nossa sorte, aqui já tem uma, corta por uma. Não tem que multiplicar equação nenhuma. Fechou? E aqui embaixo eu tenho um SO3 com outro SO3. Cortou. O que vai me sobrar? Conta para mim. O que sobra dessa bagaça? Dessa bagaça vai sobrar a equação global. A equação global, então, tem 1 mol de enxofre reagindo com sobrou oxigênio. Soma. Quanto é que vai dar? 3 meios de O2. 3 meios de O2 reagindo com água. Junta isso tudo, você vai ter aqui um H2SO4. Pronto. Morreu. Cara, ele podia estar pedindo para você calcular assim, olha, 128 toneladas de enxofre reage com quanto de oxigênio na formação do ácido sulfúrico. Aqui agora ele pode trabalhar com qualquer equação. Então, quais são as etapas que nós fazemos? Primeiro, balanceio individual. Segundo, identifica substâncias iguais em equações diferentes e lados contrários. Identificou? Agora vamos cancelar. Se a quantidade não é igual, multiplica a equação inteira para ficar igual. No nosso exercício deu igual. Então, SO2 com SO2, além. SO3 com SO3, além. Vamos obter agora uma equação o quê? Global. Essa equação global, vê o que sobrou. Enxofre, 1. Quanto de oxigênio? 3 meios. Com 1 de água. Foi isso que sobrou no reagente. E sobrou o que no produto? H2SO4. Então, agora ficou muito fácil. Olha só. Partindo de toneladas de enxofre, ácido produzido. 1 mol de enxofre com 1 mol de ácido. Um belo sortudo ia acertar esse exercício, porque já ia pegar o de cima e o de baixo, sem nem saber o que está fazendo. Mas no Enem pode cair para você trabalhar com o quê? Com 3 meios. Pode cair para você trabalhar com a água. Aí já pega. Porque tendo a equação global, eu posso trabalhar com a proporção de qualquer um. Então, minha relação principal é 1 mol de enxofre. O enxofre pesa 32 e o H2SO4, a estrela da nossa noite, 98. Então, eu vou ter aqui, ó, 32 gramas de enxofre
reage e gera 98 gramas de ácido. Lembra que eu te falei, e aqui foi proposital? Lembra que eu te falei que sempre tem que ser medidas iguais com unidades iguais? Medidas iguais com unidades iguais? Lembra disso? Só que, olha só, qual é a medida? Massa. Massa. Qual unidade? Grama, grama. Quando eu tenho massa por massa e a relação principal sempre vai vir grama por grama, o exercício me deu tonelada. Se eu colocar aqui, ó, 128 toneladas. Poxa, professor, eu vou ter que passar para grama? Se eu for passar para grama, vai dar 128 vezes 10 a sexta. Gramas. 1.000 para quilo, 1.000 para grama. Vocês conseguem me ver aí? Vocês conseguem me ver? Sim. Sim. Espera aí. Oi. Vocês me escutam? Eu não. Tá. Vamos lá. Vamos nesse sentido aqui, então. Já que vocês estão me vendo aqui no quadradinho, estou vendo vocês aqui embaixo. Olha só o que eu tenho. Deixa só para a gente terminar. 128 para 98 gramas. Cara, eu posso deixar em tonelada, porque o X que eu colocar aqui, também vai sair em quê? Gente, tonelada. O X que eu colocar aqui também vai sair em tonelada. E isso é o importante. Por quê? Só vai dar para fazer isso quando eu tenho massa com massa, grama, grama, tonelada e tonelada. Qualquer outra relação, massa por volume, medidas iguais com unidades iguais. Beleza? Aninha, quanto que deu esse treco aqui? Quanto que deu esse X? $392. Quantos? 300? E 92. 392 toneladas. Eu podia colocar ainda, depois disso tudo que a gente fez, falar que o rendimento dessa bagaça é de 80%. Aí isso aqui é 100, 80 é Y. Legal? Ou então, 39,2 é 10% vezes 8. E aí você acaba calculando a porcentagem. Legal? Ou podia colocar pureza lá no início do exercício, colocando que eu tenho 128 toneladas com 90% de pureza. Tem exercício no Enem que já caiu pureza e rendimento juntos. Quando cai pureza e rendimento juntos, como é que a gente faz, professor, quando cai pureza e rendimento juntos? Pureza e rendimento juntos, quando eles caem, você tira a massa do que não vai reagir, que é a parte impura, antes. E, no fim, você ainda vai fazer outra proporção, outro cálculo percentual, que é a parte do rendimento. Ok? Que é a parte do rendimento. Então, não é uma coisa tão complicada. Dá para você tirar. E dá para você fazer. Gustavão está acompanhando, Gustavo? Estou vendo você por aqui. Estou acompanhando. Legal. Então, gente, sabendo disso,
vamos fazer alguns que eu preparei, que eu trouxe para vocês. Vamos fazer um simples, só para aquecer a turbina, e depois a gente vai fazer um com pureza e rendimento. Vamos lá? Toma aí. É de vocês. Deixa eu abrir aqui um pouco a página. Opa, melhorou, não melhorou? Então agora é com vocês. Vai lá. Vamos ver se o Vitor me dá a resposta, rapidão. Enquanto vocês fazem isso, vocês conseguiram acompanhar a aula de hoje numa boa? Sim. Porque eu fui acelerando, aquela história, dá para resolver tudo em 2 linhas, é isso que eu quero, bora. Espera aí que eu já vou ver, estou tentando ver aqui. Espera aí, Vitor, que eu já vou ver aqui a pergunta que me fizeram. Só não consigo. Aqui, vem cá. E chat. Não consegui abrir o chat. Consegui. Entendi, Pedro. Mas vamos lá, que você dá conta de fazer o exercício. Letra C, professor? Letra D de doido, galera. Letra D de doido. Vamos lá? Considerando que se quer obter 16 mols do metal, então eu quero obter 16 mols de cobre, cujo rendimento é de 80% em massa, em gramas, do minério, necessário para a obtenção do cobre é qual minério? Qual minério que eu tenho aqui? Então vamos lá, vamos relacionar aqui. Pedro, acompanha aqui a brincadeira. Ele está me dando informação de quem? Do metal. Quem é o metal? É o cobre. Legal? E ele está pedindo informação de quem? Do minério. Quem é o minério? É o sulfeto de cobre. E ele me deu aqui as massas. Cobre é 63,5 e do enxofre 32. Bora nessa. Olha só, eu quero obter 16 mols da reação. Esse exercício você vai fazer de trás para frente.
Mas vamos por partes. O que a gente vai ter? A gente vai ter, então, aqui, ó, 1 mol de Cu2S reagindo e se transformando em 2 mols de cobre. Ok. Vou montar a relação principal logo de cara? Aí é que você está enganado. Primeiro de tudo, a relação principal. Vou ter que transformar. Ele quer a massa do minério. Então, vou ter que transformar esse 1 mol para massa. E ele me deu o que do metal? Ele me deu mol. Então, aqui continua em mol. Qual vai ser a massa molar desse cara? Esse aqui, ó, Cu2S, vai ser 63 vezes 5 vezes 2. E aqui quanto? Mais 32. Então, vamos lá? A massa molar dele vai ser 63,5 vezes 2. Espera aí. Vezes. O que aconteceu? Vezes 2. 127 mais 32. Então, a massa molar aqui é 159, beleza? Então, olha só. A gente vai ter 159 gramas de Cu2S interagindo e se transformando em 2 mols de cobre. Beleza, professor? Agora está fácil. Eu já sei que eu tenho 16. Não, amigo. Você não tem 16. Você não tem 16. Por que você não tem 16? Porque esse 16 foi quando você fez o fim do experimento. Aqui no fim do experimento, você tem aqui, ó, 16 mol. 16 mol de cobre, que é o nosso 80% de rendimento. Se eu quero, quem é que vai entrar aqui embaixo para fazer a regra de 3? O meu 100% de cobre. Quanto que é produzido de cobre? Na reação, é 100%. Quanto que vai dar esse 100%? X. Quanto que deu esse X aqui, por favor? Vai ficar 16 vezes 100 dividido por 80. Vai dar 20, né? 20, isso. Certo? Tá certo, professor. 20 mol. Então, essa foi a quantidade que a regra de 3 tirou. Então, se eu colocar aqui 20 mol de cobre, quanto que eu vou precisar do minério? X. Esse X final vai dar quanto? A regra de 3 foi fácil. Daqui para cá multiplica por 10, também aqui por 10. 1.590. Fala para mim aí. Não é nada complicado, vai. Não é nada complicado. Eu iria para o quadro se tivesse com a outra câmera. A câmera acabou a bateria do celular, então eu estou só com essa. O que a gente fez? Primeiro, identificou quais eram as substâncias. Viu que estávamos o quê? Balanceados. Então, 1 mol disso gera 2 mols disso aqui. Só que isso aqui, ele está pedindo massa. Quanto que é 1 mol desse cara? 1 mol desse cara é 159 gramas.
E o que ele me deu sobre o cobre? O cobre ele me deu em quantidade de matéria, mol, então eu não vou mexer. Só que, atenção, ele fala que é 16 mols quando o rendimento é de 80%. Então, esses 16 mols de cobre obtidos rolou quando o rendimento era de 80%. Mas se você lembra, como é que a gente faz a regra de 3 aqui? A regra de 3, partindo da relação principal, considera 100% da reação. Então, olha só, se 16 é meu 80%, quanto foi produzido do cobre metálico? 100%. Quanto que é esse por 100%? 20 mol. Achei esse 20 mols de cobre, 2 está para 20, assim como 159 para X. Faço a regra de 3 e achei, então, olha, 1.590. Fala no microfone aí para mim. Conseguiu entender isso aqui? Sim. Sim. Pedro, Vitor, Laís, todos? Sim, sim. Pedrão? Deixa eu ver aqui. Sim, professor. From me. Ah, beleza. Agora eu consegui baixar. Todo mundo. Show de bola. Então, vamos para mais um. Vamos para mais um. Deixa eu ver aqui qual foi que eu selecionei. Lá para o fim, 28. Já vou compartilhar a tela. Vamos lá, prepara. Vai que é sua.
Então, bora lá. Olha só. O exercício conta aqui para a gente. Grandes fontes de emissão de dióxido de enxofre são indústrias de extração de cobre e níquel em decorrência da oxidação de minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e consequente formação de chuva ácida, o gás pode ser levado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado. CaCO3 com SO2 vai dar sulfato de cálcio, não é aqui o sulfato, aqui é o ânion sulfeto de cálcio, e CO2. Por sua vez, o sulfito é o sulfito de cálcio, não é o sulfeto, é o sulfito de cálcio, formado pode ser oxidado com o auxílio do ar atmosférico para obter o sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Essa etapa é de grande interesse, porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas. O uso das massas molares. Legal. Considerando o rendimento de 90% no processo, a massa em gesso obtida em gramas por mol de gás retirado é mais próxima de... Bora lá? Então, eu vou partir aqui, ó. Qual é o gás retirado? É o SO2. E eu quero saber a massa de quem? Do gesso. Tudo bem? Fechou? Tá certo isso? Arnaldo? Tá certo. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Estou de volta. Estamos de boa. Vamos nessa? Segue o fluxo. Primeiro de tudo, a gente percebe que é uma equação, uma reação em duas etapas. Reação em duas etapas só vai servir aqui para a gente ter o quê? Trabalho. O que nós podemos fazer? Montar uma equação, o quê, Chuchu? Conta para mim. Global. Equação global é passa a régua, acha substâncias iguais em equações diferentes de lados contrários. Quem são elas? Primeiro de tudo, essa aqui está balanceada e essa aqui de baixo também está balanceada. A equação, onde apresenta substâncias iguais em equações diferentes de lados contrários, a substância é o sulfito de cálcio, o CaSO3. Qual é o meu objetivo? Mandar o sulfito para além. Só que presta atenção. Aqui eu tenho quantos sulfitos? 2. E aqui? 1. Para isso ficar bonito, então eu vou ter que pegar essa equação e multiplicar por 2. Multiplicando essa equação por 2, eu multiplico ela inteira. 2, 2, 2, 2. Era tudo 1, virou tudo 2. Agora sim, ó. Vai para o espaço, vai para o espaço. O que sobra? Vai me dar a nossa equação global. 2 CaCO3 reage com 2 SO2, formando 2 CaSO4 e 2 CO2. Poxa, faltou o O2. CaCO3, SO2 mais O2 vai formar 2 CaSO4 e 2 CO2.
Agora, bora. Virou cálculo estequiométrico normal com rendimento. Quais são as substâncias que ele está falando? Eu quero saber a quantidade de gesso formada para cada mol de SO2. E ele me fala que o rendimento disso, quanto é que é? Quanto que é o rendimento? 90%. Pronto. Fechou. Bora nessa. Olha só. A minha relação principal. Pedro, 2 mols desse cara está para 2 mols desse cara aqui. Só que o exercício me fala de, partindo de um mol desse, qual é a massa desse. Então, a relação é mol por massa. Então, vai ficar aqui. 2 mol. Já fazendo direto. De SO2 está para... Qual é a massa de CaSO4? Vou te dar uma ideia. Olha só. H2SO4, que a gente trabalhou a noite inteira. Qual foi a massa de H2SO4? Não é 98? A gente trabalhou a noite inteira com esse cara, certo? Só que, olha, meu amor, você já sabe que a massa do hidrogênio é 1. Se a massa do hidrogênio é 1, eu tenho 2 hidrogênios, se eu tirar isso aqui, o SO4 perde 2. Então, vai ficar com 96. Legal? Sem muitas contas. Ou então, você pode fazer SO4. S é 32, oxigênio é 16 e o cálcio pesa 40. Vai ficar assim. 40 mais 32 mais 48. Legal? Vai ficar a massa desse cara. Eu sei que o SO4 pesa 96 e que o cálcio pesa 40. Olha só, se você está acostumado a fazer cálculo estequiométrico, você sabe que H2SO4 é 98. Tá, então o SO4, o hidrogênio pesa 1, tirei 2, virou 96. Então a conta, ó, 96 com 40. A massa molar desse cara aqui, então, vai dar 136. Eu tenho 136 com 2 mols. Então, esse cara aqui é 136 vezes 2, vai dar 12, vai 1, 6 com 1, 7, 272 gramas. Acabou. De CaSO4. Então, 2 mols dá 272 gramas de CaSO4. Ele está me perguntando, cara, quando eu tenho 1 mol de gás recolhido, quanto que eu vou ter? X. Quanto que vai ser esse X? 136 gramas. Legal? Mas isso de CaSO4 é conseguido quando o rendimento é de quanto? 90%. Isso aqui é 100%. Agora, ele quer como resposta o rendimento de quanto? 90%. Morreu. Faz aí. Que 13,6 vezes 9. Você vai achar a resposta? Letra... Esse é o exercício 28. Exercício 28. Letra C de casinha. 122, olha só. Você vai achar como resposta letra C, porque 90% de 136, 122 gramas. Legal? Tá vendo como ele associou? Vamos ver se está certo. Ó, parabéns, você acertou. Tudo bem, gente? Captaram a ideia desse exercício das reações sucessivas e aqui da parte da regra de 3, da proporção? Todos, agora eu estou com o chat aberto. Pode falar por aqui. Todos captaram a ideia? Sim. Sim.
Viu como eu acelerei essa parte pode final? sair da frente do quadro para eu tirar um print, por favor? Oi, Pedro, fala de Pode novo. sair da frente do quadro só para eu tirar um print, por favor? Espera aí. Vamos preparar. Ó. Pronto, obrigado, professor. Foi? Foi, obrigado. Você captou isso aqui, Pedrão? Eu acho que sim, eu vou rever as aulas mesmo para tirar dúvida, porque esse foi sempre conteúdo que me pegou muito. Ah, que bom, velho. Isso aí que a gente tem que esforçar. É normal. Isso aí demonstra que, cara, que a gente tem que gastar mais energia com essa coisa que incomoda. Mas durante as explicações e fazendo os exercícios juntos, vocês conseguiram? Conseguiram acompanhar? Foi tranquilo. Sim. Beleza. Então vamos, Pedro. Olha só, eu vou passar para todos amanhã uma lista com todos esses exercícios que a gente fez, separadinha, só para você. Beleza? Para você refazer e fazer mais. Tudo bem? Lá na plataforma tem os exercícios de treino, tem os exercícios de teste. Tá? Então, entra na plataforma e pega. Quem não está lá, eu vou colocar lá, prometo, hoje, para amanhã, tá lá. E amanhã a gente começa o quê? A gente começa a parte de química orgânica. Legal? É importante para todos vocês. É um tópico mais do que recorrente em ele inteiro, né? Desde a sua concepção, para você determinar quem é carbono primário, secundário, terciário, classificação da cadeia, nomenclatura. Pô, vai gostar, sim, de orgânica lá longe. Principalmente da parte de reações. Mas você não entende as reações sem o básico. Então, esse mês agora de dezembro inteirinho, esse fim de mês agora e o mês de dezembro inteirinho, a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com orgânica. E janeiro inteirinho, a gente vai ficar com fisicoquímica. E eu vou estar voltando aqui na geral para a gente rever alguns pontos. Então, Pedro, não se preocupa, vamos fazer exercício e vamos em frente. Beleza? Estou aqui para ajudar todos vocês que tiverem dúvida no individual. A gente marca um horário de atendimento e eu ajudo vocês. Falou? Então, não precisa ficar agitado, ansioso, que agora com essas aulas, você treinando, você vai conseguir ter um aperfeiçoamento, um êxito maior. Fechou? Beleza, Pedro? Tranquilidade, Fechou. vou te Eu te ajudar. mandei no grupo a print que eu tirei com o seu sorrindo. Hã? Te mandei no grupo o print que o seu sorrindo. Ai. Beleza, vamos embora. Tamo junto, é isso aí que é o importante. E aí a gente faz. Não vamos fazer a vida da gente ser uma caveira, vamos para frente. Beleza? Vamos para frente. Muito obrigado pela presença de vocês e amanhã tem mais. Valeu, obrigado. Força nesse estudo. Até mais, galera. Muito obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor.